Meus amigos e meus irmãos, graça e paz a vós todos que temei e adorais aquele que fez os céus e a terra e a fonte das águas. No vídeo de hoje, eu quero chamar a sua atenção, você que é religioso, você que é protestante, você que é evangélico, você que é católico, você que não segue religião alguma, mas você tem muito medo do demônio. E é com você que eu quero falar isso. Por que que você tem medo do demônio? O que é o demônio? Onde vive o demônio? Como que surgiu o demônio? Aonde que o demônio está nesse momento? Por que que tudo o que acontece na sua vida, os líderes religiosos dizem que é o demônio que está destruindo, o devorador, coloca doença, coloca briga, coloca tudo quanto é coisa nas costas do demônio? E nós sabemos que a maioria dos protestantes e dos evangélicos tem mais medo do demônio do que do próprio Criador. Porque quando se fala no demônio, o evangélico, o crente, o católico, ele excomunga, ele faz o nome do Pai, o sangue de Jesus tem poder, não sei o que, quer dizer, tem um medo sobrenatural do elemento conhecido por demônio. E não tem tanto medo de Deus, o Criador, o Eterno, porque se você tivesse tanto medo do Eterno, você não estaria fazendo isso que você está fazendo, achando que está escondido, achando que ninguém está vendo, mas se esquecendo que tem alguém que é onipotente, onisciente e onipresente, e que nada e nenhum ser humano consegue fazer nada acobertado sem que ele tenha conhecimento de todos os acontecimentos. Então, o vídeo de hoje eu convido você a assistir desde o começo até o final a respeito do demônio, tá bom? Mas não precisa ter medo não, viu? Se tiver algum demônio por aí, você me chama que eu vou aí, amarro ele. Então vamos lá. Sobre a verdade. Na sua Bíblia está escrito, nós vemos no livro de Levítico, e não oferecerão mais seu sacrifício aos demônios. Existia tipos de pessoas idólatras que pregavam e faziam paganismo e que faziam sacrifícios aos vários tipos de demônio. Até os salmos dentro da Bíblia diz que pessoas sacrificavam filhos e filhas aos demônios. Salmo 106 vai mostrar para você uma informação sobre o conceito de demônio dos vários conselhos. Então vamos tentar entender o que é demônio. Vamos entender sobre o conhecimento bíblico. Muitos anos atrás, realmente, os sedins são seres quase completamente espirituais. A gente vai ter que usar muita metáfora explicado dentro da Cabalá para que você possa entender o significado do demônio. Então, a sua maior parte, eles são espirituais, da mesma forma que os anjos são criados pelo Eterno para fazer determinadas missões. Os demônios também têm as suas missões. Por outro lado, você já sente a conotação.
quando um demônio aparece, por que ele aparece? Dentro do hebraico bíblico diz o seguinte: os shedins são chamados de seirem. Você poderia falar que é o plural de bode, mas não é a nossa intenção de falar. Nós estamos falando de um ser espiritual, um anjo. Então, por que ele recebe esse nome? Baseado no hebraico bíblico, Seir vem da parte serrar, que vem do cabelo, serrar cabelo. Então, qualquer pessoa que puder ver o cabelo ficaria com seus cabelos em pé, com tanto medo que ela ficaria do tal demônio. Então, esses anjos, eles têm a permissão de fazer missões divinas quando deve castigar algum ser humano. Uma coisa interessante é, nos Salmos aparece como Shaddai, Eu Shaddai. Ou seja, o demônio tem o nome de Deus sem o Yud. O Yud representa Deus. Retirou Deus da sua vida, então esse ser tem como atuar sobre a vida de uma pessoa. Por outro lado, você tem que entender que Deus é misericordioso e ele quer o bem, o melhor. Então, esse ser espiritual pode vir com a missão que parece assustadora, mas na verdade é para fazer com que o ser humano se arrependa disso que você está fazendo, da maldade. Quando eles foram criados, de acordo com a ética, eles foram criados no 6º dia da criação, quase entre a sexta-feira e o Shabat, que é o sábado. Há uma lista que diz no 5º capítulo que foram criados nesse momento. E lá aparece o Sedim, os demônios, que são os anjos. Mas veja o que está escrito na Cabalá. 6 coisas nós sabemos sobre esses demônios. Três que são completamente diferentes dos seres humanos. E 3 que parecem semelhantemente, alegoricamente, com os seres humanos. Então vamos entender. Quais são as 3 coisas espirituais ligadas a ele? Primeiro, eles têm asas como os anjos. São anjos, como os anjos. Então, eles têm asas diferente dos seres humanos que não têm asas. A segunda característica, eles podem voar de um canto do mundo para o outro, do norte para o sul. Mas é a capacidade de locomoção espiritual, porque ele faz imediatamente, porque é a capacidade espiritual que nós, os seres humanos, não temos. Finalmente, está escrito na Cabalá que eles têm acesso. Eles têm acesso que diz, depois da cortina divina. A cortina divina é um portal entre o presente agora e o futuro daqui meia hora, daqui amanhã ou depois de amanhã. Eles têm esse poder de ir no futuro e trazer para nós aquilo que vai acontecer. O mundo foi criado pelos 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Os demônios, eles têm essencialmente 2 coisas só: o ar e o fogo. Já os elementos terra e água, eles não têm essa autoridade sobre eles. Se você olhar a terra, a parte mais material dos elementos, e a água também, ela é menos materializada dentro dos elementos.
porém, ela é dentro do plano físico, dentro da Kabbalah, a água significa desejo. Então, esses anjos não têm esses desejos que nós, os seres humanos, têm. Então, os demônios têm o fogo para fazer a justiça divina e têm o ar a seu favor, porque eles são seres espirituais. E também existe a parte metafórica, que são parecidos com os homens. Eles são diferenciados dos anjos e dos arcanjos. Está escrito que os demônios, eles têm necessidade de comer, mas não por desejo da comida, mas sim de se alimentar de alguma forma, para que exista novos demônios. Não é criação do Deus, nada existe, mas uma reprodução dos demônios, que não são como os anjos, que lembra muito do ser humano que precisa se reproduzir. Finalmente, está escrito que os demônios morrem. Não os anjos do eterno viverão eternamente, mas os demônios fazem as suas missões, assustar as pessoas, trazer algo para o ser humano, fazer com que o ser humano se arrependa e volte-se para o eterno. Porém, a vida dos demônios tem um final. Então, existem demônios, nós vemos isso na Bíblia e na Kabbalah. Nós aprendemos também sobre as missões que esses demônios têm. Eles foram criados por Deus, mas eles não têm nenhum tipo de permissão se Deus não permitir. Nenhum demônio pode tocar na sua vida se não for pela permissão. E não existe nada nesse universo que não foi criado por Deus. Tudo tem que ser permitido por ele. Então é muito claro isso. Então o Sedim não pode fazer mal para você. Não precisa ter medo dos chamados demônios, porque eles não podem te fazer nenhum mal sem a permissão do Eterno, do Criador. E como nós sabemos que o Eterno o Criador, ele é um Pai amoroso, jamais, em momento algum, ele vai permitir que o demônio entre na sua família, destrua a sua família, porque você não paga dízimo. Em momento algum, o Pai, o Criador, que é amor, vai permitir que o demônio entre na sua vida e destrua o seu casamento, porque ele é amor, ele é poderoso e sem a permissão do Eterno, ele não faz isso. Então, qual a lição que nós tiramos disso? 99% do mal que acontece na nossa vida, as coisas ruins que acontecem na minha vida e na sua vida, não é obra do demônio. São coisas erradas que nós fizemos e agora nós obtivemos um resultado. Porque tem dois tipos de resultado: o resultado positivo e o resultado negativo de tudo aquilo que nós fizemos ou pretendemos fazer. Então, quando você faz algo positivo, algo bom, o resultado é benéfico para você. E quando você pratica o mal contra si ou contra o próximo, o resultado é negativo para você. Mas você, somente você, é responsável pelos seus atos. Não existe essa de que o demônio entrou na fulana, o demônio entrou na cicrana, o demônio entrou na moça, o demônio entrou no moço, fez ele beber, fez ele roubar, fez ele matar, fez ele destruir, fez adulterar, fez a idolatria. Não, 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 não. Isso é obra da carne. Não tem nada a ver com os demônios. Então eu volto a repetir para você: não tenha medo dos demônios.
E se você se deparar com algum deles, me chame que eu vou aí pegar ele a laço, tá bom? Não tenha medo dos demônios. Como você também não pode e não deve ter medo do Eterno, do Criador, aquele que te deu o fôlego de vida. Você não deve ter medo do seu pai. Você deve respeitar e obedecer às leis que o Eterno deixou para todo ser humano seguir. E as leis deles são benéficas, as leis deles são boas em quaisquer momentos da nossa vida. Então, não precisa ter medo do demônio. Aquele demônio de chifre, de rabo, garfo, aquilo lá é uma alegoria que inventaram para tirar o seu dinheiro. Aquilo não existe. Não precisa ter medo, ok? Que o Eterno, o Criador, abra o seu entendimento e abençoe em totalidade. Guarde a sua casa e a sua família contra todo mal, físico e invisível. E até a próxima.